Boa noite, senhores. Hoje eu vou mostrar para os senhores que a evolução é uma teoria sem causa eficiente. E por causa eficiente, eu não estou aqui dizendo uma eficiência de uma causa. Que a evolução, por exemplo, poderia ter uma causa que não é lá muito eficiente para causar a mudança evolucionista. Eu estou me referindo basicamente à ideia de causalidade eficiente que você tem em Aristóteles. É a causa que leva a um determinado efeito, sempre ou quase sempre, quando ela não é interrompida, correto? Então, para Aristóteles, o acaso não é propriamente uma causa. O acaso é uma causa per accident. Então, por exemplo, se eu for à feira para comprar legumes e lá eu encontro uma pessoa que está me devendo e, portanto, essa pessoa me paga naquela ocasião, o fato de eu ir à feira não é a causa de eu receber 10 libras, por exemplo. A causa foi a minha vontade de ir comprar produtos. Então, neste caso, dizer que ir à feira causou as 10 libras na minha carteira seria dizer algo como uma causa per accident. É o acaso, uma coincidência. Caminhar à feira não leva necessariamente a conquista de 10 libras, ok? Então vocês vão ver que basicamente todas as ditas forças da evolução, na verdade, são causas per accident. Elas não são causas eficientes. Então, se você listar aí no seu Google por forças da evolução, você vai encontrar geralmente 4 forças e às vezes uma quinta, que seria a recombinação. Tá? Não sou eu que batizei isso daí de força, isso aí é extremamente utilizado na literatura evolucionista. Qualquer físico aí presente, quando eu descrever essas supostas forças, já vai ficar um pouco embasbacado, ok? Então vamos lá. A primeira dessas ditas forças seria a tal da mutação. Agora, o que é uma mutação? Nós temos diversos tipos de mutação, mas a mais comum é o que a gente chama de Single Nucleotide Polymorphism, a mudança de uma única letrinha no DNA. Tá? Eu fiz um vídeo inteiro sobre mutações e o que elas causam, e você pode aí olhar, eu vou colocar aqui em cima para você assistir, caso prefira. Mas é basicamente a ideia de, se você tem lá no genoma essa sequência, você pode ter um evento causado, seja por problemas durante a replicação, né, ou por algum tipo de problema externo, como muita luz ultravioleta ou agente mutagênico, que vai causar aí uma alteração no par de base, por exemplo, de G para C. Okay? As mutações elas podem ser um pouco mais dramáticas, você pode ter uma deleção completa aqui do par de base, né, que vai ser uma deleção, você pode ter a inserção de um par de base, você pode ter inversão de um fragmento de DNA, de um cromossomo inteiro, você pode ter duplicação do cromossomo, etc. A questão é que as mutações, elas não ocorrem para o bem do organismo, elas são erros no processo de replicação celular. Não é à toa que você tem sistemas de reparo que minimizam esses eventos. Em bactéria, calcula-se que o sistema de reparo deixa passar apenas um erro a cada 1 bilhão de pares de bases. Tá? Não existe máquina humana nenhuma com esse nível de eficiência. Pelo contrário, as empresas aí humanas têm uma eficiência ordens de magnitude pior, tá? Mais baixa. Então, o animal, ou a planta, ou a bactéria, eles não querem mutar, tá? Porque a mutação ela é um erro. E essa mutação, obviamente, né, se você olhar aqui downstream, ela vai eventualmente ou não afetar a conformação da proteína. Tá? Então, as mutações, para o evolucionista, ele vai concordar que elas são ao acaso, que o produto final da mutação, que é a alteração da proteína, caso ela se altere, não ocorre para o bem do organismo, mas ele vai dizer que ocasionalmente essa alteração proteica vai gerar algum tipo de vantagem ao organismo. Tá? Pois bem,
De fato, algumas vezes, quebrar um gene ou alterar a expressão de um gene pode causar circunstancialmente uma vantagem. Tá? Então, por exemplo, imagine um organismo que tem pelos de cor marrom e esse organismo migra para uma região, sei lá, da Sibéria, em que tem muita neve, e uma mutação destrói a capacidade desse organismo de carregar a melanina para o pelo. Alguns genes são quebrados, o transporte de melanina ou a conversão de algum produto que é necessário para melanina falha, e você tem um organismo, portanto, que é branco. Tá? E ali, portanto, esse animal vai ser capaz de se camuflar mais. Agora, veja, eu não estou aqui negando que esse tipo de fenômeno ocorre, nem que ele possa ser, de certa forma, adaptativo. Só que não há uma verdadeira causa eficiente. O organismo não está mutando de forma a se tornar branco para adaptar ao ambiente. O que nós temos é um puro acaso. Tá? E por ser acaso, esse acaso gerar coincidentemente algum tipo de vantagem é raríssimo. Tá? E geralmente essas vantagens elas vão ocorrer com maior frequência em organismos que têm populações extremamente numerosas e que se multiplicam com muita rapidez. Tá? Porque se a probabilidade de uma mutação degenerativa gerar coincidentemente algo que pode ser considerado uma adaptação, né, é baixa, então se você tem, por exemplo, em bactérias que se replicam constantemente, né, a cada 40 minutos, isso tem populações aí, tamanhos populacionais enormes, então a probabilidade de você achar alguma coisa por acaso é maior, né, no try and error. Quando a população é pequena ou se reproduz muito devagar, a probabilidade diminui basta, de forma enorme, né? Então veja que a mutação ela não é propriamente dita uma causa, ela é um acaso, tá? E por ser um acaso, um erro, ela não vai de forma alguma causar um novo gene, ela não vai causar um novo órgão, ela vai degenerar algo já presente e circunstancialmente pode levar a um aumento na sobrevivência do organismo, por qualquer que seja a razão. Tá? Então, no sentido próprio de causa per se, mutações, portanto, estão fora. Seria simplesmente um acaso. Né? Deriva genética seria a tal da segunda força. O que é a deriva genética? E veja que essas definições de força, elas vêm basicamente da genética de populações. Porque lembre, quando um darwinista te disser que a evolução é um fato, e eu já gravei vídeos sobre isso também, o que ele quer dizer é que a frequência desses alelos em uma população muda ao longo do tempo. Agora, é óbvio que os senhores, quando pensam em evolução, não pensam nisso daqui. Os senhores pensam lá na sopa primordial, na primeira célula lá, o Luca, gerando ao longo do tempo toda a diversidade terrestre. Mas, como eu já falei várias vezes, o termo evolução é equívoco. Tá? Então, por definição, a alteração na frequência alélica dos genes não pode ser a causa do gene, porque a alteração na frequência alélica genética pressupõe a existência do gene, pressupõe a existência da célula, pressupõe a existência de todo o aparato molecular que lê o DNA, etc. Tá? Então, alteração em frequência alélica, que é o suposto fato da evolução, não pode explicar o que a evolução tem que explicar, que é a origem das partes e do organismo inteiro. Né? Então é isso. Então, deriva genética seria essa flutuação na frequência alélica causadas puramente por fatores estocásticos. Então imagina que você tem aqui uma população em que alguns indivíduos nessa região do genoma, alguns têm a variante G naquele locus, outros têm T, e imagine que isso aqui continua. Tá? Agora imagina que o locus G, né, o alelo G, ele é muito mais raro do que o C. Por puro acaso, você pode perder esse locus na população se os indivíduos que têm aquele locus, por alguma razão, morrem. Tá? Não, e aí que entra a distinção lá para baixo da seleção natural, não que o fato de ter G
aumentou a probabilidade daquele organismo morrer. Não, para se caracterizar uma deriva genética, teria que ser algo ao acaso. Então imagine que a população, um pedaço dela que por puro acaso continha os indivíduos com G, cai de um penhasco, ou uma enchente ocorre naquele ambiente e mata aqueles indivíduos. Então você vai ter uma alteração na frequência destes alelos neste locus. C, na população que vai sobrar, vai aumentar em frequência. Tá? Então, para o evolucionista, isso é uma força. Tá? Agora, mais uma vez, o que nós temos aqui é o puro acaso. Tá? E a deriva genética, ela jamais, por definição, pode gerar alelos. Ela vai eliminar alelos. Tá? É por isso que se fala que a deriva genética ocorre mais em populações pequenas. Que uma população pequena, a probabilidade de você perder um alelo, por exemplo, por puro acaso, né, em relação à morte dos indivíduos, é muito maior, né, do que se você tiver uma população de 1 milhão de indivíduos. Tá? 10% da presença desse alelo em uma população de 10 indivíduos é 1. Né? Agora, se for 1 milhão, vão ter vários, então a chance de todos eles morrerem e esse alelo ir embora é muito menor. Correto? Então, deriva genética não é causa, né? É acaso e leva à perda de alelos. Fluxo gênico. Fluxo gênico, que também às vezes, se você olhar lá na listinha, vai estar como migração, é simplesmente a troca de material genético entre duas populações. Então, quando uma população migra, por exemplo, ela pode ter uma maior frequência do alelo G do que o alelo C. Então, esses indivíduos que estão migrando, probabilisticamente vão trazer muitos alelos G e vão aumentar a frequência de G na população que eles estão migrando, caso aquela tenha, por exemplo, muito C e pouco G. Tá? Então, a migração, o fluxo gênico, vai alterar essas proporções dos alelos nas populações. Mas, mais uma vez, como causa evolucionista, ainda que a migração possa-se dizer que ela não é necessariamente ao acaso, isso não pode ser considerado uma causa, né? Porque você está simplesmente embaralhando alelos. Tá? Então não há nenhuma transformação, nenhum transformismo que vá justificar fluxo gênico como um mecanismo evolutivo. Somente se você definir a evolução como sendo a alteração das frequências alélicas ao longo do tempo, o que é algo extremamente trivial e não é o que você aí em casa quer saber a respeito do mundo. Você quer saber como que as abelhas surgiram, como que os carvalhos surgiram. E a alteração em frequência alélica por causa de fluxo gênico nunca vai explicar a origem do carvalho. Tá? Então, enquanto causa, fluxo gênico não pode ser considerado uma causa de evolução. Ah, mas a seleção natural veio para salvar-nos, correto? Eu também já falei várias e várias vezes sobre seleção natural. A seleção natural, sequer para o desespero aí de muitos, ela sequer pode ser considerada uma causa acidental. Ela é, na verdade, um efeito. Ok? Seleção natural, se você for olhar do ponto de vista da genética de populações, ela simplesmente vai ser a alteração nessa frequência alélica quando ela é causada por alguma coisa. Então, por exemplo, quando há reprodução diferencial entre os indivíduos, haverá uma tendência na variação na frequência alélica. Né? Então, suponha que organismos que têm um chifre maior, pense em cervos. Tá? Se você tem cervos com chifres maiores, e esses cervos com chifres maiores são capazes de vencer mais batalhas e copular com mais fêmeas, e caso o tamanho do chifre seja controlado por alguma variação genética que seja herdável, se segue que, caso somente os indivíduos de chifre grande estejam reproduzindo, o chifre, a média do chifre na população seguinte, né, na geração seguinte, vai aumentar. Tá? E se esse aumento for controlado por algum alelo, essa frequência desse alelo vai subir também. Então, a seleção natural é essa consequência. Tá? Mesmo na população, mesmo se você pensar do ponto de vista da terminologia usada de maneira geral, que é reprodução diferencial, ou pensando nesse aumento da frequência alélica, isso é a consequência
da variante. Tá? É uma consequência do que? Neste caso que eu dei, dos chifres ser maior, dos veados terem maiores chifres e reproduzirem. Então, se a evolução ela quer explicar alguma coisa, ela tem que explicar não como esses alelos estão subindo na população, porque o indivíduo tem chifres maiores, mas sim ela tem que explicar a origem da variação. E a origem da variação, que seria propriamente, ou melhor, a presença da variação, que é a causa da reprodução diferencial, ela tem que ser explicada pela mutação, porque a mutação é a única causa que leva ao aparecimento das variações genéticas. Tá? Digo, variações novas, ok? Então veja que a seleção natural, mais uma vez, é a consequência da existência de alguma característica que é adaptativa. Então a seleção natural é o efeito da presença daquela característica. Então a evolução ela tem que explicar a origem da característica e a origem do organismo que possui a característica. Tá? Então seleção natural não é causa. Tá? Ela é um efeito. E a recombinação é simplesmente, no caso aí dos eucariotos e tal, a recombinação é basicamente uma mistura do material genético na produção das células gaméticas que vai gerar aí um aumento na variabilidade, correto? Então, ao invés de simplesmente, na hora de se produzir o gameta, os cromossomos materno e paterno serem divididos e mandado direitinho para cada uma das células, você às vezes tem troca de material genético entre os cromossomos, que, portanto, esse cromossomo ele vai ser geneticamente diferente do cromossomo materno ou paterno. Então isso aumenta a variabilidade, ok? Dos gametas. Mas, de novo, ainda que isso de fato seja uma causa porque o organismo quer aumentar a variabilidade, a recombinação ela não é algo ao acaso, ela é feita deliberadamente, por assim dizer, pela célula. Então é uma causa, só que é uma causa que não pode explicar a evolução propriamente dita, que é a origem de organismos, a origem das espécies, a origem dos órgãos, a origem das diferentes células. Ela, mais uma vez, simplesmente vai bagunçar a frequência alélica e, portanto, na definição da população, a genética de populações, ela é uma força, ok? Mas vocês vão de convir comigo que ela não é uma força convincente para explicar a origem dos organismos e as suas partes, né? Então tá aí as 5 forças da evolução que você vai aprender na graduação, tá? E eu espero, na verdade eu me pergunto se os senhores ficaram convencidos de que algumas dessas forças são capazes de gerar novos organismos, né? Baleias a partir de animais parecidos com cachorros, né? E aí? Me manda uma mensagem se você achar que eu estou errado, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.